Então, uma revisãozinha da aula passada, pessoal. A gente comentou o seguinte, que a gente tem dificuldade de enxergar, de estudar essa parte elétrica, que a gente consegue entender melhor quando a gente visualiza. E a gente não consegue visualizar tensão, corrente elétrica. A gente consegue sentir, né? Levar choque, mas não consegue visualizar. Então, a gente falou que quando a gente faz uma analogia com a hidráulica, ajuda bastante. E aqui a gente falamos sobre, definimos o que era a tensão elétrica. Tensão elétrica significa diferença de potencial, ou seja, existe uma diferença de potencial elétrico. E aqui a gente consegue verificar uma diferença de potencial, vamos dizer assim, cinético. Então perceba o seguinte, aqui tem duas caixas d'água, uma caixa está mais cheia do que a outra. O fato de uma estar mais cheia do que a outra significa o quê? Que você tem aqui, além da pressão atmosférica, você tem a pressão atmosférica dessa coluna de água. Só que essa coluna de água aqui, ó, ela é maior. Então você diz que a pressão atmosférica dessa coluna de água, nesse ponto, ela é maior do que essa. Então aqui, visivelmente, né, a gente consegue perceber isso. A gente consegue verificar que há um desnível de água. E a gente sabe, por experiência própria, que se eu abrir essa válvula aqui, ó, qual que é a tendência? Essa caixa de água que está mais cheia, ela se esvaziar até acontecer o quê? Até ficar no mesmo nível, ó, até elas ficarem o quê? No mesmo nível de água. Então, perceba o seguinte, a partir do momento que você abre essa válvula, o que acontece? Você tem um fluxo de água dessa caixa de água maior, que tem um volume maior de água, parece de menor. Então aqui, ó, ocorre o quê? O fluxo de água. Então, fazendo analogia, diferença de potencial é o desnível que existe entre eles. E aqui, ó, eu comentei com vocês que a gente vai estar estudando corrente contínua e corrente alternada, tá? A gente começa com corrente contínua, vai até a P1 com ela, depois a gente começa a estudar a corrente alternada. Corrente contínua é quando você tem corrente ou tensão contínua, tá, pessoal? Quando você fala corrente ou tensão, eles estão associados, tá? Depois a gente vai estudar sobre isso. Mas aqui, no caso, isso aqui é o símbolo elétrico de uma bateria, onde o traço maior é o potencial positivo, o traço menor é o negativo. E essa tensão, ela, via de regra, ela não varia. Ela não tem inversão de polaridade. Então, qual que é a definição de corrente alternada? Então, aqui, ó, pessoal, tudo isso daqui é corrente contínua. Ó. Corrente contínua. Aqui, ó, um caso típico, é uma representação típica de uma bateria de carro, por exemplo. Aqui, ó, esse eixo X é a tensão. Então, vamos supor que E é igual a 12 volts, bateria do carro, não é isso? 12 volts. E aqui, ó, você perceba que passa o tempo e ele continua 12 volts. Se você for pôr, vai lá, a bateria do carro, está lá um pouquinho a mais, né? Lá 12,5 volts. Daqui a uma semana, quando você for medir lá, vai estar período de tempo, ele vai continuar com 12 volts, né? Obviamente, vai dar 2, 3 anos, ele começa a perder um pouquinho, mas, via de regra, né, ele se mantém, no caso da bateria de carro, ele se mantém constante. Você pode até, efetivamente, ter uma variação. Ó. Isso aqui é uma
gente fala um dente de serra, né? Que é uma forma de onda que triangular. Aqui a gente também tem forma de onda senoidal, mas perceba que nenhum deles, aqui a tensão sempre vai ser o quê? Positiva. Sempre positiva. Então, essa é a definição. Sem áudio. A colega está falando que está sem áudio, está todo mundo me ouvindo, pessoal? Sim, professor, estamos ouvindo, sim. Tá. Então, tá, obrigado. Legal. Então, ó, pessoal, tensão contínua ou corrente contínua, tá? Então, não há, o quê? Não tem inversão de polaridade. Agora, esse aqui, ó, pessoal, perceba, ó, ora ele é positivo, ora ele é negativo, ora positivo. Ora negativo, ora positivo. Então, ora negativo, ora positivo. Ora negativo, ora positivo. Então, perceba que quando há inversão de polaridade na rede, a gente chama, então, que ele está alternando. Então, a gente chama de corrente alternada, né? Ou tensão alternada. Então, a gente vai estar inicialmente estudando só com corrente contínua. Então, aqui, voltando. Aqui, eu mostrei para vocês que isso aqui trata-se de um símbolo de uma bateria, de uma fonte de corrente contínua. E esse cara representa isso aqui, ó, essa diferença de potencial, ó. Então, perceba, pessoal, que para haver a circulação aqui, ó, para haver esse fluxo de água, é necessário que haja esse desnível. É necessário que haja o quê? Diferença de potencial. E o que é o fluxo de água? É a circulação de água. Eu vou ter aqui no fluxo de água, eu vou ter o quê? A minha vazão. O quê? Litros por segundo. Né? Então, o fluxo de água eu associo com quem? Com a corrente elétrica, que vai ser o quê? Elétrons, né? E eu sei que elétrons, para representar a carga elétrica de um elétron, eu uso coulombs, né? Então, se eu tiver coulombs por segundo, se eu tiver 1 coulomb, que é as cargas elétricas que nós estudamos nas aulas passadas, por 1 segundo, eu vou ter 1 ampere. Então, esse desnível de água, eu associo com diferença de potencial, eu associo com a tensão. Tá? E a circulação desse potencial maior para o menor, que está associado com o fluxo de água, eu associo com a corrente elétrica. E a ligação entre eles, eu vou chamar de condutor, eu vou chamar de fio. Né? Aqui eu tenho um cano ligando essas duas caixas d'água. No plano elétrico, que eu vou ter, ó, potencial positivo, potencial negativo. Eu vou ter o quê? Um fio, que seria o meu cano de água. Né? E como eu tenho essa diferença de potencial, ele vai gerar o quê? Uma corrente elétrica. Aí foi só para lembrar. Outra coisa muito importante que vai pegar para a gente daqui a pouco vai ser o quê, pessoal? É com relação aos equipamentos que a gente utiliza para estar medindo esses fenômenos elétricos aí. Né? Então, para eu medir a tensão, eu vou precisar utilizar o quê? Um voltímetro. E o voltímetro eu sempre vou colocar em paralelo com aquilo que eu quero medir. Eu quero medir a tensão elétrica da minha bateria, eu vou pegar um voltímetro e vou colocar em paralelo com ele. Outra coisa importante, se eu quiser medir a corrente elétrica que está circulando aqui entre o polo positivo e o negativo, né? Aqui eu tenho uma carga, né? Uma carga, vocês imaginem qualquer coisa que vocês querem ligar. Pode ser uma lâmpada, um motor, um relé. Mas o que é importante? Toda vez que eu for conectar essa carga, vamos supor que seja uma lâmpada, que eu vou ligar numa pilha, se eu quiser medir a corrente elétrica que está circulando entre eles, eu sou obrigado a usar o aparelho que chama amperímetro, colocar em série, ó, um atrás do outro, com aquilo que eu quero medir. Certo? Então é bom ter esse conceito aí também, né, pessoal? O circuito série, circuito paralelo, que é o que a gente vai falar hoje.
A gente falou de potência também na aula passada, não foi isso, pessoal? E a gente verificou que a potência é o quê, pessoal? É a relação entre a tensão e a corrente. Se você multiplicar a tensão e a corrente, você vai verificar a potência elétrica que está sendo dissipada por esse circuito. Tá? E aqui tem a definição. Potência elétrica indica quanto trabalho ou energia é realizado no intervalo de tempo. Tá? No caso, quando a gente fala eletricamente falando, a gente, então, resume o quê? Que a potência é o produto da tensão pela corrente. Aí nós falamos que a unidade da potência, pessoal, isso é importantíssimo, né? É o watt. Para eu medir a potência dissipada numa carga, o que eu preciso? Potência é igual a tensão vezes corrente. Então, eu preciso ter tensão e corrente para poder ter a potência. Olha que interessante aqui, ó. Eu tenho uma carga. Qual que é o aparelho que eu vou medir, que eu vou utilizar para medir a potência? É o watímetro. Olha como o watímetro é construído. Ele precisa, por aqui, ó, que está em paralelo com a carga. Quando está paralelo com a carga, você mede o quê? Tensão. Quando está em série com a carga que eu acabei de falar, você mede o quê? Corrente. Então, o watímetro, ele tem 3 terminais. Então, ele utiliza esses 3 terminais. Um é comum, mas um você mede a tensão, a outra corrente, ele faz o produto interno dentro do aparelho e te fornece a potência. Aí, o que nós falamos em seguida, pessoal? Falamos, então, sobre resistores, né? O resistor é um componente elétrico, eletrônico, que tem a função do quê? Dificultar a passagem da corrente elétrica. Perceba aqui, ó, você tem aqui um condutor, ele passa por um elemento, por um componente, onde ele opõe a passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica não é a passagem de elétrons, ó. O elétron começa a sofrer o quê? Dificuldade de passar para cá. E para que serve isso? Para que você faz isso? Então, tem vários motivos. Se você pensar do ponto de vista elétrico, quando você utiliza um resistor, a gente vai estar utilizando, a gente vai estar olhando agora, você consegue dividir tensão e você consegue o quê? Diminuir a passagem de corrente. Então, vai ter circuitos que, para você fazer um projeto, para atender uma especificação, por exemplo, um relé, tem um determinado relé que, para ele operar, ele precisa de 1 ampere. Só que a sua rede está fornecendo 2 amperes. Então, você tem que diminuir a sua corrente, senão você vai queimar o seu relé. E o que você usa? Usa resistores. Aí você tem um circuito que você precisa acender ele e ele precisa de 2 volts. A sua fonte de alimentação é 6 volts. Se você colocar 6 volts direto nesse componente, vamos supor um LED, você vai torrar o LED, você vai queimar ele. O que você faz? Usa resistores. Você consegue dividir a tensão e colocar a tensão que você quer para alimentar o seu componente elétrico. Isso são uma das aplicações. Mas tem essa aqui também, que a gente consegue visualizar melhor, porque é no nosso dia a dia, né? O resistor que você utiliza, ou comumente, né, chamamos de resistência, você utiliza aqui a resistência aqui na sua torneira elétrica, no seu chuveiro elétrico, no seu aquecedor. Aqui você aproveita o quê? Você sabe, quando você opõe, você tem um componente que opõe a passagem da corrente elétrica,
ele também gera um efeito chamado efeito Joule, ou seja, ele aquece. Então, aqui você tem ligas especiais para formar o seu resistor, cujo objetivo é aquecer. E a gente falou também, pessoal, que existem dois tipos de resistores, fixo, né? Tem 2 terminais, e existem os resistores variáveis, que possuem 3 terminais. Aí eu falei para vocês que o mais comum é esse potenciômetro, que é esses aparelhos que a gente tem em casa, que aumenta o volume, diminui o volume, né? Você tem um botão aqui, quando você vira aquele eixo, né, aumentando, diminuindo o volume, na verdade você está o quê? Você está variando o quê? A resistência, né, de um resistor. E esse resistor que tem que você pode variar a resistência dele é chamado de potenciômetro. Potenciômetro se ele estiver fora do aparelho, onde você tem acesso ao usuário. Se ele estiver interno, no circuito, que é desse jeito aqui, é chamado do quê? De trim-pot. Isso aqui é para você fazer o quê? Calibrar o aparelho. Calibrou, você não mexe mais. Ó, tá vendo? Pega a chavinha de fenda aqui, ó, você calibra. Ajustou para o que você quer, o aparelho sai da linha de montagem, você faz a calibração, você não utiliza mais. E foi até uma pergunta, não foi isso, pessoal? Fiz essa pergunta aí na última tarefa, né? Alguém fez? Sim, fez sim, professor. Legal. Então, Tá, aí... Legal. Tá lá em tarefa, né? Tá. Aí tem esse tipo de resistência que é chamado reostato, tá vendo? Mas ele, ó, ele é parrudão, tá vendo? Isso daqui, ó, para potências elevadas. Né? Obviamente que existem mais tipos de resistores variáveis, eu vi algumas respostas, eu não lembro se foi dessa turma ou da outra turma. Então, o pessoal colocou bastante coisa, LDR, NTC, né? E tem uma infinidade de componentes que ele varia a resistência, mas aqui, no caso aqui do livro que a gente está vendo, então seriam os potenciômetros, os trim-pots e o resultado. Logicamente, quem colocou outras coisas, termistor, varicap, NTC, PTC, está certo também, né? Então, existe uma infinidade de elementos que variam a resistência elétrica. Muito bem, aí a gente viu a simbologia, pode ser desse jeito ou desse jeito. Dessa maneira daqui é da ABNT. Tá, mas Associação Brasileira de Normas Técnicas, então no Brasil a gente, teoricamente, teria que utilizar isso daqui, mas isso aqui é universal, tá, pessoal? Então, qualquer um dos dois que for utilizado, tá valendo, né? Aí a gente falou sobre os códigos de cores, a gente viu o porquê que utiliza-se código de cores para identificar o valor do resistor. A gente explicou, pessoal, como é que se usa o código de cores. Fizemos alguns exercícios. E beleza. Acho que foi até aqui que a gente foi. Não, a gente falou mais coisa aqui. Aí, pessoal, para medir a resistência elétrica, você tem que colocar em paralelo também, ó. Você utiliza um aparelho chamado ohmímetro. Você sempre coloca em paralelo, ó, pessoal. Coloca o aparelho em paralelo com o equipamento, com o componente que você quer utilizar. Tá certo? E a gente falou sobre a lei de Ohm, né, pessoal? Falamos, né, pessoal? Sobre a lei de Ohm? Falamos sim, professor. Legal. Legal. Então, a gente viu esse camarada aqui, ó, o George Ohm, ele fez uns ensaios, ele percebeu que quando ele aumentava a tensão, ele verificava o aumento da corrente, que era proporcional, né? Ele percebia, aumentou a tensão, aumentava a corrente, né? Então ele percebeu que existia uma proporcionalidade. Perceba que para você ter uma reta, isso daqui, ó, quando você tem uma reta, você tem uma parábola, né? É uma equação de segundo grau, mas quando você tem algo linear, existe uma constante entre eles. E ele percebeu que essa constante
era esse cara daqui, ó. Vamos supor aqui, ó, aumentava a tensão, U1, né? U é tensão. Então, 1 volt, corrente 1 ampere. Quando dava 1 dividido por 1, deu 1. Aumentou a tensão, 2 volts, 2 ampere. 2 dividido por 2, deu 1. Então, perceba que existe uma constante. E essa constante ele chamou do quê? De R, resistência elétrica. Tá? Então, tá aqui, ó, pessoal. O que é o R? É a relação entre a tensão e a corrente. Quando você fala relação, pessoal, é um sobre o outro. Então, R é a relação da tensão pela corrente. Quando você falar produto, é um vezes o outro. Tá? Então, o produto da potência, ou o produto da tensão pela corrente, te dá a potência. A relação da tensão pela corrente te dá a resistência. Então, sem essas regrinhas aqui, pessoal, você não faz nada de análise de circuito elétrico, tá? E aí a gente explicou, né, pessoal, para ajudar a memorizar isso, né, utiliza o triângulo, né? Você sabe que R, ó, R vai ser igual a quem? U vezes I. Aí, tudo que você quiser calcular aqui, você usa isso daqui, ó. R, você quer saber o que é R? R é U sobre I. Você quer saber o que é I? I é igual a U sobre R. Você quer saber o que é U? U é R vezes I. E da mesma maneira, você utiliza para potência. Você quer saber o que é potência? É U vezes I. Você quer saber o que é tensão? É P sobre I. Você quer saber o que é I? É P sobre U. Tá? A gente relacionou essas duas contas e a gente percebeu que o P ele pode ser U vezes I, mas pode ser também quem? U ao quadrado sobre R. Né? A potência é U vezes I, mas também pode ser quem? RI ao quadrado. Né? Você relaciona essas duas equações. A gente viu na aula passada também. Legal. Aí nós falamos também, né, pessoal, sobre a segunda lei de Ohm. Falamos, chegamos até aí, professor, a segunda lei. Foi isso mesmo. Valeu, obrigado. Valeu. Então, a gente percebeu também que esse George Simon Ohm, ele continuou fazendo alguns experimentos. Então, ele tinha criado esse cara aqui, ó, essa relação R é igual a U sobre I. Essa daqui é a primeira lei de Ohm. E ele percebeu também, ele continuou com os experimentos dele, ele percebeu o seguinte, ó. Ele fez uns experimentos, ó. Perceba aqui, ó. 3 pedaços de fio, um maior do que o outro. Ele começou a fazer uns ensaios, ele percebeu que quando ele utilizava um fio de mesmo material, vamos supor que seja tudo cobre. Ele percebeu que quando ele utilizava um fio nos experimentos dele maior do que o outro, ele percebeu que quando o comprimento do fio era maior do que o outro, nos ensaios, ele percebeu que existia um aumento de resistência. Então ele percebeu que o comprimento, que ele chamou de L, interferia na resistência dos experimentos dele, na resistência elétrica. Aí ele percebeu, ele fez outro experimento, ele pegou
3 pedaços de fio, mas tudo do mesmo tamanho. Ó, o L tudo igual. Mas ele usou o diâmetro do fio, né, vamos dizer popularmente chamado bitola, um com a seção transversal maior do que o outro, tá? Um com a bitola maior do que o outro. Aí ele percebeu, quando ele utilizava um fio cuja bitola fosse maior do que o outro, mesmo comprimento, porém a bitola maior. Ele percebeu que quando ele utilizava uma bitola maior do que o outro, a resistência era menor. O que ele concluiu? Concluiu que a área... Perceba o seguinte, ó, pessoal. Você pega um fio, você corta ele no meio, você olha de frente para você, ó, você vai estar enxergando isso daqui, ó. Olhando de frente para você, você vai ter o quê? Você vai ter uma circunferência. Então, isso daqui, pessoal, é a área do fio, tá? A área do fio é a bitola, né? Então, só que a área é dado o quê? Em milímetros quadrados. Quando você fala a área, você sabe que ela, se for um quadrado, né? O exemplo que eu dei para vocês na aula passada, aqui a gente está acostumado com a área de algo que é quadrado, que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vai comprar piso, alguma coisa, né? A gente sabe que é lado vezes lado, área é igual lado vezes lado, né? E isso daqui vai dar em quê? Metro quadrado. No caso para fios, geralmente o fio ele é circular, ele é redondo, né? Ele é redondo, o fio. Então, você tem que calcular a área do fio. Então, né, é a área de uma circunferência. Né? Para você calcular a área de uma circunferência, é πr ao quadrado. No nosso caso aqui, os fios que a gente compra aí, no mercado, é tudo milímetro ao quadrado. Mas, enfim, ele percebeu que quando ele utilizava um fio cuja seção transversal, cuja bitola fosse maior, a resistência era menor. Ele concluiu o quê? Que a resistência também estava relacionada com a área. E outra coisa que ele percebeu também, ele começou a utilizar diversos tipos de fio. Então ele percebeu que se ele utilizasse fio de cobre ou utilizasse fio de alumínio, dava uma diferença. Né? Então aqui, ó, entra também o que, pessoal? O tipo de material vai influenciar. Né? E aqui existe uma tabela internacional, né? São ensaios que foram feitos, né? Então sabe-se o seguinte, que o fio de alumínio, ele oferece o que, ó? É dado pela letra grega chamada Rho, que eu falei para vocês, ó. Sei que é a letra grega Rho. E se o fio for de alumínio, né? Tá aqui, ó. Quanto é que vale o Rho do alumínio? 2,8 vezes 10 a menos 8. O quê? Qual que é a unidade, ó? Ohm, metro. Ohm, metro. Ohm, eu sei que é a unidade de medida de resistência, né? E metro é o comprimento, né? Então, se eu pegar um fio de alumínio, eu sei que o Rho dele é 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 ohm por metro, né? Bem baixinho, né? Mas ele apresenta uma resistência, e a resistência, por exemplo, de cobre é 1,7. E por essa tabela a gente consegue enxergar quais são os materiais que melhor conduzem a eletricidade. Então, o melhor condutor é a prata, seguido de cobre, seguido do ouro, de alumínio, tungsteno, platina, ferro, nicrômio. Existe uma relação enorme, se você tiver interesse depois, curiosidade, você pode procurar aí na internet, tá? Mas, enfim, o cara chegou à conclusão seguinte, ó, que para a resistência elétrica, ele está relacionado com quem, ó? Com o L, que é o comprimento, a gente acabou de falar, a área, que é a bitola do fio, que a gente acabou de falar, e com o tipo de material, que é o Rho. Então, ele criou a segunda lei de Ohm.
É isso aí, pessoal. Então, a gente fez um refreshzinho aí da aula passada, tá? Então, vamos em frente. Eu não vou abordar a questão de temperatura. Esse cálculo de temperatura não tem necessidade, tá? A gente, supercondutividade também. Uma coisa importante que a gente precisa falar, pontuar, é esse cara aqui, ó, pessoal. Condutância. Pessoal, assim como existe uma maneira de a gente estar trabalhando aí com, no caso, a gente está falando de resistência. O que é resistência, pessoal? Resistência. Alguém pode me definir aí, pessoal, o que é resistência? Disso tudo que nós falamos? A capacidade que um componente tem de se opor à corrente elétrica. E a capacidade que um determinado componente tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Essa definição foi perfeita. Né? Ou mesmo ter oposição à passagem da corrente, né? Perfeito, perfeito. Os dois estão perfeitos. Tá certinho o que vocês falaram. Então o que é? É um componente que vai se opor à passagem da corrente elétrica. Né? Vai pôr dificuldade na passagem da corrente elétrica. E você consegue medir isso, tá certo? Eu pego lá um resistor, vou lá, coloco em um ohmímetro, vou lá e meço, por exemplo, deu 100 ohms. Perfeito. Só que existe, pessoal, não vou entrar no mérito agora, mas a gente vai ter situações onde, para você fazer um tipo de medida, você não mede a oposição à passagem da corrente elétrica. Você mede o quê? A facilidade. A facilidade. Você mede o oposto. Você relaciona de maneira oposta. Tá? E essa maneira de você falar isso, esse modo de você encarar isso, né, é um ponto de vista oposto. Né? Você estuda as coisas de maneira oposta, que é a chamada condutância. Então, o que é condutância? Ó? Condutância é a facilidade que um condutor oferece ao fluxo das cargas elétricas. É justamente o contrário. Justamente por ser contrário, fica fácil de você entender matematicamente, definir matematicamente o que é condutância. Então, pessoal, condutância é dado pela letra G. Tá? Então, o que é G? Quando você vê a letra G, você sabe que é condutância. E você sabe que é o quê? É o inverso da resistência. Como é que você coloca matematicamente o inverso de alguma coisa? É 1 sobre alguma coisa. 1 sobre R. Tá certo? Então, pessoal, matematicamente falando, né? Falo assim, uma coisa que vocês estão vendo, acho que acredito que em física, né? Você quer saber o que é a frequência? A frequência é o inverso do tempo, inverso do período. É 1 sobre T. Ou o que é período? Período é o inverso da frequência. Tá? Quando você fala inverso, você representa matematicamente 1 sobre. E aqui é a mesma coisa. Ó. Então, condutância é o inverso da resistência. Ou você pode falar também que resistência é o quê? É o inverso de quem? Da condutância. Isso aí é um conceito do quê? Matemático, né? Mas, enfim. Então, eu sei que a condutância é o inverso da resistência. E o que fica a gente faltando falar? Qual que é a unidade de medida da condutância? Então, a sua unidade, ó, é o mol. Tá? Qual que é o símbolo? A ferradurinha ao contrário, o que significa que é o inverso da resistência. Mas esse aqui está em desuso.
o que está sendo utilizado hoje em dia é o quê? É o que a gente vai utilizar, é o Siemens. Tá? Então, a unidade de medida da condutância elétrica, se alguém está com o microfone aberto aí, dá uma olhadinha, esse não é o seu, desliga ele, por favor. Obrigado. Então, aqui, ó, pessoal, a unidade de medida é o Siemens, tá? Esse cara que fundou a empresa Siemens, aquela empresa alemã Siemens, que fabrica tudo, né? Uma potência, né? O cara que fundou ele também era pesquisador. Em homenagem a ele foi dada essa unidade de medida, tá? Então, a unidade de medida que a gente vai utilizar para a condutância vai ser o Siemens. E aí a gente vai fazendo a analogia, né? E a gente sabe, então, que G, então, é a condutância, tá? É o inverso de quem? Da resistência. É a resistência. Então, ó, só para resumir aqui, ó, pessoal. Aqui no meu lado direito, ó. Então, ó, eu tenho a resistência, tá certo? E eu meço em ohm. Eu tenho a condutância, que é o inverso da resistência. Eu vou medir em Siemens. Pessoal, resistência. Eu tenho também o quê? Na segunda lei de Ohm, a gente viu que existe um tal de Rho, não é isso? O Rho. Isso. É o que isso aqui, pessoal? O que ele mede, esse cara aqui? O que ele dá pra gente? A resistividade do material. Perfeito. Resistividade. Da mesma maneira que a gente tem a resistividade, a gente tem o que aqui, ó, pessoal? A condutividade, ó. Tá? E o que é a condutividade? É o inverso da resistividade, ó. A condutividade é dada pela letra sigma. Que é essa letra aqui, ó. Letra grega também, ó. Sigma. Então, a condutividade é dada por quê? Pelo inverso da resistividade. E a unidade, o que é? Siemens. Aqui, ó, a resistividade é dada por quem? Ohm por metro. A resistividade é dada por quem? Siemens dividido por metro. Beleza, pessoal? Beleza. Legal, então, pessoal. Agora, pessoal, então, a gente entra aí para um assunto também bastante importante, que é a maneira como é que a gente pode associar os resistores. Então, a gente vai falar agora sobre o que? Ó? Associação de resistores. Então, ele fala para a gente que na análise de circuitos elétricos, muitas vezes é conveniente representar um trecho complexo, com muitos resistores, por um único resistor, cuja resistência equivale ao conjunto. A resistência final desta associação é comumente chamada resistência total ou resistência equivalente, vista de dois pontos do circuito. Tá? Então, vamos destrinchar isso aqui. Ó. O que ele está falando? Muitas vezes, no estudo elétrico, você vai precisar determinar qual que seria... Porque, perceba o seguinte, você tem um ponto elétrico A e B.
Mas o que está entre o A e B, às vezes, você tem aqui um monte de circuito envolvido, né? É só abrir um equipamento elétrico, ver aquele monte de componentes que você tem na placa de circuito impresso, né? Você olha atrás, você vê aquele monte de trilhas de cobre, você vê um monte de pontos de solda, são componentes, né? É um circuito, né? Um circuito é composto de vários componentes elétricos, indutores, capacitores, resistores, transistores, né? Capacitores, enfim. E muitas vezes você quer determinar o quê? Você quer saber só quanto de você vai estar tendo de resistência em um determinado ponto A e B, né? Então, a gente fala o seguinte: quando você quer determinar a resistência equivalente entre dois pontos, aqui a gente está falando especificamente de resistores, né? A gente fala que é achar o quê? O R equivalente. Então, perceba o seguinte, ó, eu tenho o ponto A e o ponto B, mas entre o ponto A e o ponto B, eu tenho dois resistores. Eu tenho aqui o R1 e aqui eu tenho o R2. Então, como é que eu acho o resistor equivalente entre esses dois resistores, né? Como é que eu acho esse R equivalente aqui, ó, entre o ponto A e B? Eu quero um resistor que substitua esses dois resistores. Então, você tem que identificar o quê? Primeira coisa, perceba aqui, pessoal, que trata-se do quê? De um circuito que está em série. Pessoal, isso aqui também tem que ficar bem claro, ó. Perceba, você diferenciar um circuito série de um circuito paralelo. Perceba que é um resistor, ó, que está ligado na sequência do outro, né? Ele está desse jeito aqui, ó. Um resistor ligado atrás do outro, né? Parece que é o mesmo circuito desse aqui, ó. Ele só está dobrado aqui, mas é o mesmo tipo de circuito. E toda vez que eu tiver uma associação em série de resistores, como é que eu faço para calcular um resistor que vai substituir esses dois resistores? Ou seja, isso, o R equivalente. Basta o quê, pessoal? Somar. Aqui, ó. Então, toda vez que eu tiver uma associação série, basta fazer o quê, ó? Somar os resistores. R1, R2, Rn, quanto tiver aí, você vai somando. Certo? Aqui, pessoal. Então, vamos ver quem. Tem uma associação em série, ó. 3 resistores. Como é que eu sei que é série? Ó, tá um atrás do outro, ó. Eu quero a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Como é que eu descubro, então, o R equivalente? O que é o R equivalente, pessoal? É um resistor que vai substituir esses 3 resistores. Se eu pegar o meu ohmímetro, ligar aqui e ligar aqui, quanto é que ele vai aparecer no visor dele? 60 ohms. A soma da resistência. Isso, os dois colegas foi perfeito. O colega aí falou 60 ohms, ó, vai dar aqui 60. Vai aparecer no meu ohmímetro, no display do meu ohmímetro. Vai aparecer isso aqui, ó. E o colega falou, o colega falou é a soma dos resistores. Então, como é que ele sabe disso? Ó? Ele está aplicando essa fórmula aqui, ó. Quem que é o R equivalente? É a soma dos resistores. Então, matematicamente, se eu quiser saber qual que é o valor que eu vou ter aqui, que o colega falou que era 60 ohms, o que o colega fez direto, mas o outro colega falou, não, você tem que aplicar a fórmula. Então, resistor equivalente, né, vai ser igual a quem? A somatória dos resistores. Quem que é? Ó? R1 mais R2 mais R3. R equivalente é igual a quanto? Ó? 10 mais 20
mais 30. R equivalente é igual 10 mais 20, 30, 30 mais 30, 60. Qual que é a unidade de resistência? Ohm. Então, pessoal, já vou até dar um aviso para vocês, né? Se eu for aplicar uma prova para vocês, né? Aí eu peço, olha, calcule a resistência equivalente entre o ponto A e B. Se na prova você vai me coloca só isso aqui, ó, você vai levar um 0, tá? Então, quando a gente envolver cálculo, eu quero que pelo menos você coloque isso aqui. O ideal é você colocar os dois. Você está aplicando uma fórmula, está colocando os valores, está me dando resultado. E o resultado com o quê? Com a unidade. Se você colocar só isso aqui para mim, uma que está errado que você não está colocando a unidade. E uma que você não está mostrando para mim como é que você chegou nesse resultado. Tá? Vale para mim e vale para muitos colegas professores, tá? Então, às vezes o cara tem o conhecimento, mas você tem que mostrar para mim aqui, tá? Então, acostumem-se a fazer isso aqui, tá, pessoal? Esboça, pelo menos, a equação que você chegou, para você mostrar que você tem o conhecimento que você chegou aqui. E não esqueça nunca, pessoal. Isso é em física, isso é matemática, isso é química, tá? Se você não coloca a unidade, com certeza você não vai receber o ponto cheio da questão, tá? Então fique atento a isso aí, pessoal, principalmente para as outras disciplinas, tá? Muito bem, pessoal. Aí, então, pessoal, legal. Então tá aqui, ó. Perceba, pessoal, que a solução que o cara faz, ó, é a mesma que eu apliquei, tá? E isso serve, então, pessoal, para a associação série. Agora, tem uma outra maneira de você fazer associação de resistores, que é o quê? Associação em paralelo. Associação em paralelo. Então, aqui, pessoal, perceba que lá era série, um atrás do outro. Aqui, ó, perceba que eu tenho o ponto A e o ponto B. No mesmo ponto A, você tem dois. No mesmo ponto A, ó, você tem dois ou mais resistores ligados. Ó. No ponto B, você tem dois ou mais pontos ligados. Então, percebam que aqui, ó, você vai de R1, R2, R3 até Rn, né? Rn para representar, né? A infinidade. Vários resistores que você poderia ter aqui. Infinitos resistores que você poderia ter. Mas, no final das contas, ó, entre o ponto A e o ponto B, você vai ter uma pancada de resistores em paralelo, né? Ponto A e ponto B. Você quer saber qual que é o resistor equivalente para esse monte de resistores que tem aqui. Tá certo? E como é que a gente faz esse cálculo? Ele está explicando aqui para a gente, ó, pessoal. Para você calcular uma associação de resistores em paralelo, ele fala, na associação em paralelo, o inverso da resistência. Lembra, pessoal, que eu falei do inverso? Ó? O inverso é que você fala 1 sobre ele. Então, o inverso da resistência é equivalente, igual, à soma dos inversos de várias resistências. Então, para eu calcular o R equivalente, eu tenho que aplicar essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Ó? Tem o ponto A e o ponto B. Tá bem claro, né, pessoal, que o R1 está em paralelo com o R2, que está paralelo com o R3, né? Sim. Tá bem claro.
Já Sim, dá para identificar tá o que, claro. que é uma associação séria e o que, que é uma associação paralela. Ó, pessoal, associação séria, ó. Vou apagar o bagulho aqui. Professor, nessa associação séria aí, suponhamos que eu não tivesse esse resistor de 20 aí, eu poderia estar colocando um de 60 ligado direto do A até o ponto B, né? Espera um pouquinho só. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, tá? Pera aí. Se eu não tivesse esse resistor aqui, Isso, fosse um fio. isso. É isso? Eu Tá. tirando, eu não tivesse ele no momento, eu poderia desligar os outros dois e ligar um de 60 direto de A no B. Não, perceba o seguinte, ó. Se você for calcular, ó, calcula comigo agora para mim aqui, qual que é o R equivalente entre o ponto A e o ponto B? Desse jeito que você falou. Tirando de 20? Você falou para mim, tirei o de 20. Coloquei um fio aqui, está em curto. Pergunto para você, utilizando essa fórmula aqui, utilizando essa fórmula aqui, ó. Dá 40, né? Isso. Aqui, ó. Então, vamos fazer a conta aqui. Qual que é o R equivalente, ó? R equivalente do ponto A até o ponto B. Qual que é a regra? Aqui, ó. Na associação série, a resistência equivalente é o quê? A soma das Soma várias dos resistores. Então, quais são os dois resistores que eu tenho aqui? É o de 10, O 10 e o E 30. de 30. R1 e o R3, ó. Você falou para mim que você colocou em curto aqui, não foi isso? Então, esse cara sumiu. Então, ó, que eu vou ter isso aqui, ó. R1 mais R3. Então, se eu colocar esse resistor em curto e for medir aqui com o meu ohmímetro, vai dar quanto? Ó? R1 mais R3, então eu vou ter 10 mais 30. Então, o meu resistor equivalente vai ser de 40 ohms. Tudo bem? Certo. Tudo. Beleza. Então, no caso aí, só se tivesse os três em curto. Se você tiver os três em curto, você tem um fio ligado, né? Isso, mas então, aí no caso, como estou falando, eu poderia colocar um de 60 ligado direto do A até o B? Eu sei que no caso aí, um é de 10, outro é de 20, outro é de 30. Aí vamos supor que eu não tenho esse no momento. Entendi. Agora entendi agora que eu entendi a sua pergunta, Isso. agora entendi o que você está falando. Então, do ponto de vista elétrico, do ponto de vista do ponto, deixa eu apagar aqui, peraí. É que ele quer tirar os três e deixar só um, né, professor? Eu entendi. Isso, caso eu não tenha no momento, entendeu? Para fazer, vamos supor, Então, né? remediar a situação no momento. Eu entendi. Não. Tirar os três e deixar só um só de 60, né? O que você falou é verdade, tá? O que você falou é verdade. A ideia é justamente essa, tá? Você tem uma resistência equivalente entre o ponto A e B, então, em teoria, é isso que você falou mesmo. Você pegaria aqui, ó, o seu resistor, aqui é o ponto A, o ponto B, você colocaria um resistor de 60 ohms. Agora, você precisa analisar o seguinte, o cara ter feito isso aqui, ter colocado 10 com 20 com 30, deve ter alguma razão. De repente, ele derivou alguma coisa daqui, ou derivou alguma coisa daqui. Então, assim, do ponto de vista Para um elétrico... outro componente, né, você está dizendo. Do ponto de vista elétrico, você tem razão, tá? O que é importante é isso aqui, entre o ponto A e o ponto B, a resistência equivalente é 60. Mas isso daqui vale muito para análise de circuito. Agora, na prática, né,
quando você vai ver, a gente vai estar estudando isso daqui, a gente vai analisar circuito, e a primeira coisa que você precisa saber é você fazer esse cálculo aqui. Porque em cima desse cálculo, se você tem a tensão aplicada entre o ponto A e o B, você de cara já consegue calcular qual que é a corrente que está saindo do ponto A. Então, essa análise que você faz, de você achar o R equivalente, é principalmente para você fazer uma análise do circuito. Por exemplo, aqui você já sabe de cara quanto que a corrente tem que sair desse ponto A. Tá? Agora, do ponto de vista prático, assim, se no circuito ele está desenhado dessa maneira, provavelmente ele está fazendo uso disso. Por exemplo, aqui, ó, eu posso ter aqui, ele fez isso daqui para ter uma queda de tensão aqui de X volts, que ele está alimentando aqui sei lá, um relé aqui, ó, uma bobina, entendeu? Mas o que você falou é perfeito. A ideia que a gente quer é justamente essa mesmo, tá? Por enquanto, a ideia que a gente quer é essa aqui, é achar qual que seria o resistor equivalente entre o ponto A e o B. Tá? Tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Então, a gente está falando do circuito paralelo. O circuito paralelo, ó, o cara está me dando essa fórmula aqui, ó. Aí, pessoal, aqui, ó. Eu tenho aqui, então, um circuito paralelo. Tá bem claro, né, pessoal? Que é o quê? Se eu tenho 3 resistores, ó, um do lado do outro, ó, um do lado do outro. Eles estão paralelos. Perceba aqui, ó, que o ponto A, ele liga todos os pontos dos resistores. O ponto B, todos os pontos dos resistores. Aí, qual que é, pessoal? O resistor equivalente desse cara aqui. Olha a fórmula aqui, ó. Então, ele fala para a gente, ó. Olha a definição aqui, ó. Que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências da ligação. Então, ele fala o seguinte, ó. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos dos resistores envolvidos na ligação. No caso, eu tenho R1 mais o inverso do R2 mais o inverso do R3. Então, o inverso do resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, 1 sobre 10. Mais 1 sobre 20. Mais 1 sobre 30. Então, perceba por aqui, pessoal, a necessidade de você ter uma calculadora, né? Então, aqui eu poderia fazer isso aqui matematicamente com vocês, mas não é o intuito, tá? Você tem que pegar a calculadora e jogar aí. Tá certo? 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, e fazer o inverso disso tudo para você achar o R equivalente. Ou você, aqui no caso, usa a matemática aí. Ele fez o mínimo múltiplo comum, deu 60. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 1 deu 3. 60 dividido por 20 deu 3. 60 dividido por 20 deu 3. 3 vezes 1 deu 3. 60 dividido por 30 deu 2. 2 vezes 1 deu 2. 6, 3, 5, 11. 11, 60. Terminou? Não. Então, aqui, ó, 1 sobre R equivalente é igual a quanto? Certo? Mas perceba que é o inverso aqui, ó. O que é o inverso? Você tem que inverter. Né? Se você inverter
jogar o REC para cima, você tem que inverter aqui também. É igual 60 por 11. Aí sim, você vai chegar no resultado que é 5,45 ohms. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Professor, como fazer na calculadora? Oi? Como vai fazer na calculadora? Como você tem que fazer? Na calculadora, é. O que tem? O senhor falou que tem que inverter, né, na calculadora. Não, ó, você tem que colocar isso aqui, ó, na calculadora, ó. Eu acho que você está querendo saber qual função que usa na calculadora. Isso. Você coloca colchete, parênteses, eleva. Coloca do jeito que está aí. Faz tudo, no final inverte, né, professor? Oi? Faz toda a soma e no final inverte só. Sim, você teria que fazer isso aqui, ó. Pego 1, divide por 10. Mas colocar parênteses aqui para não dar chabu, tá? Mais 1 divide por 20, mais 1 divide por 30. Você vai chegar nesse valor. Aí depois aí você deve ter uma tecla que é 1 sobre x. Aí você aperta ela. Então, pessoal, aqui essa pergunta que o colega fez é muito importante. Né? Então, vocês estão no primeiro semestre, essa calculadora científica vai acompanhar vocês até o final do curso. Né? Então, é importante você saber operar. O ideal seria você, se você não tem o manualzinho da calculadora, o ideal seria você baixar na internet aí e dar uma lida, né? Ou conversar com um colega que está acostumado. O que eu vou fazer, então, esse colega que perguntou isso para mim, qual calculadora que você tem? É a Cássio? Eu tenho, professor, a HP 10. Então tá jóia. Então, você... Como é seu nome? É Wagner. É que eu já fiz, Wagner. só que eu esqueci. Então tá bom. Então, Wagner, vamos... Você me lembra, no final da aula eu faço com você isso aqui, tá bom? Tudo bem, pode deixar aí. Eu abro a câmera aqui e eu faço com você isso aqui. Tudo bem, então. Tá? Falou. Então, vamos lá, pessoal. Então, fazendo uma comparação entre as associações. Então, ó, se a gente relacionar os resultados, a gente percebe o quê? Ó? Na associação em série, tudo acontece como se aumentássemos o comprimento da resistência. Portanto, a resistência total aumenta. A ligação em paralelo funciona como se aumentássemos a área do condutor. Logo, a resistência diminui. Tá? Então, pessoal, fazendo uma associação... Associação não, fazendo uma comparação, senão vai confundir, que a gente está falando de associação, vai confundir. Então, ó, o que o cara está falando aí? Ele está falando sobre isso daqui, ó. A gente não conseguiu identificar que quando você aumenta o comprimento, você aumenta a resistência? É ou não é? Certo. Então, Sim. ele está falando, então, imagina que isso daqui é resistor. Ó, você pegou um resistor X, Y, resistor 1, resistor 2, resistor 3. Você está fazendo uma associação séria, você não está aumentando a resistência? Você está colocando um atrás do outro? É como se você tivesse o quê? Correto. Um resistor aqui, um resistor aqui, um resistor aqui. Né? Então, a associação série, quando você tem associação série, ele vai aumentar a resistência entre o ponto A e B. Agora, paralelo,
quando você tem associação paralela, é como se o quê? Ó, se estivesse aumentando o quê? A área. Você está tendo mais opção de passagem de corrente aqui. Então, você está aumentando a área desse cara. Então, toda vez que você fizer associação em paralelo, na verdade, o valor total do ponto A e B, você está diminuindo. Então, é isso que ele está falando para a gente aqui, ó. Né? Na associação série, tudo funciona como se estivesse aumentando o comprimento. Se está aumentando o comprimento da resistência, a resistência vai aumentar. Na ligação paralelo, né, é como se você estivesse aumentando a bitola do fio. Se você está aumentando a bitola do fio, né, a resistência diminui. Tá certo? Então, se você verificar aqui, ó, no primeiro exercício que nós fizemos, ó, nesse primeiro exercício aqui, ó, quanto deu R equivalente? 60. 60. Você concorda? 60 Se você pegar ohms. aqui, ó, 60 é maior que 10, maior que 20, maior que 30. Tá? Sim. Então, aumentou a resistência. Se você pegar aqui o paralelo, pegando aqui Deu o paralelo... 5,45 ohms. Exatamente. Ó, o R equivalente deu 5,45. Perceba que ele é menor que 10, menor que 20, menor que 30. Então, nesse parágrafo aqui, ele quis dizer isso aqui, ó. Tá? Numa associação série, você vai aumentar a resistência. Numa associação paralela, você vai diminuir. Então, aqui ele fala, ó, 60 é maior que 30 e 5,45 é menor que 10. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo bem. Isso daí tem relação com a condutância também, né, professor? Tem sim. Eu nem vou Quando falar sobre isso agora. Quando diminui, né? Eu vou colocar uma continha para a gente fazer no próximo exercício, mas eu nem quero falar disso agora. A gente pode comentar depois, tá? Mas tem sim, tá tudo relacionado, tá? Aí, pessoal, tem alguns casos particulares de associação paralela que ajuda bastante a gente. Então é o seguinte, ó. Perceba que aqui, ó, eu tenho uma associação em paralelo. Tá bem claro, né, pessoal? R1 paralelo com R2. Mas perceba, pessoal, que eu só tenho dois resistores. Dois resistores. Quando eu tiver só dois resistores, tá, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. Então, ó, quando eu tiver só dois resistores em paralelo, se eu quiser achar o R equivalente, o que eu faço? Ó? O resistor equivalente entre o ponto A e o ponto B. Quando eu tiver só dois resistores, basta fazer o quê? Ó? Pegar o R1, multiplicar por R2. Isso, multiplicar por R2. Pegar R1 e somar com R2. Tá? Que está aqui, ó. Aí perceba, pessoal, que é uma maneira mais fácil de você memorizar, né? Quando só tem dois,
E é mais fácil de fazer também. Você pega R1 vezes R2, R1 mais R2. Tá? Então, aqui, ó. Supondo, então... Então, da mesma maneira que eu fiz aqui para 2, eu posso, com essa fórmula, fazer para vários resistores. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui, ó, voltando para aquele circuito. Eu tinha R1, R2 e R3. Então, pessoal, ao invés de eu utilizar essa fórmula aqui, ó, essa aqui, ó, eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer parte a parte e utilizar aquela fórmula que é mais simples de memorizar. Fazer 2 primeiro e depois fazer pelo resultado do último também, né, professor? Exatamente. Então, aqui, ó, eu aprendi lá que é o seguinte, ó, se eu tiver, então, só 2 resistores, eu posso fazer o seguinte, ó, o meu R equivalente é igual a quem? Pego o R1, multiplica por R2, pego o R1 e somo com R2. Tá certo, pessoal? Estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Se eu tiver só 2 resistores, eu posso aplicar essa fórmula para achar a associação paralela. Então, o que eu faço? Ó? Eu pego R1 e R2. Ó. Vou aplicar essa fórmula aqui. Ó. O valor que você acha você faz o mesmo com R3. Então, vamos fazer. Quanto vale R1? 10. Vezes. R2 vale 20. R1 vale 10. R2 vale 20. 10 vezes 20, 200. 200 dividido por 30. Né? Aí faz a continha aí. Tá certo? Vai dar um valor aí. Se não quiser usar a calculadora, ou use a calculadora, esse aí dá até para fazer aqui. Ó. Tá certo? 6 vezes 30, 180. Deu 20. Coloca um zero, coloca um zero. 6,66. Então dá 6,66. O colega falou aí, ó. 6,66 ohms. Então aqui, ó, se eu for fazer um redesenhar, ficaria isso aqui, ó. Ponto A. Essa associação que eu fiz, ó, deu 6,66. E ele está em paralelo com quem? Com esse cara aqui, o que é o R3, que é 30. Correto. E o ponto A, ponto D. Não está paralelo de novo? Não são 2 resistores em paralelo? Eu aplico de novo essa fórmula aqui, ó. R equivalente é igual a quem? Eu vou considerar esse cara aqui, ó. R1. Vou considerar esse cara aqui R4, vai agora, né? R4 com R3. Tá? Vai dar quanto, ó? 6,66, né? Multiplicado por quê? Por 30. Certo? Dividido por quem? 6,66 mais 30.
Vai dar quanto essa bagaça aí, pessoal? Deixa eu pegar o calculador aqui. 5,45 também, professor. Tá, mas deixa eu só fazer esse aqui, só para o colega entender aí. Deixa eu só ver. Entendi. Não, valeu, obrigado. 6,66. R$ 199,8. E aqui vai dar 36,66, que é o que o colega acabou de falar aí, ó. Se fazer essa continha, vai dar o quê, pessoal? O mesmo resultado que está aqui, ó. Vai dar o mesmo resultado, ó, que está aqui. Então, da outra vez, eu apliquei essa fórmula aqui, ó. Foi aplicado essa fórmula aqui, ó, pessoal. Então essa última é melhor, né, professor? Demora um pouquinho mais, mas é melhor, né? Eu prefiro usar essa, cara. Professor, usar essa. Aí, em vez de eu usar a calculadora, eu posso fazer esse esquema aí que o senhor mostrou, fica bem mais fácil. Mas o bom sempre é utilizar a calculadora, viu? É que a gente está usando um número cheio, né? Vai chegar uma hora aí que a gente vai ter que usar uns resistores picados. É bom você, principalmente em prova, né? Você não pode ficar perdendo tempo fazendo conta desse tipo, né? É verdade mesmo. Então, você pode fazer desse jeito, eu prefiro fazer desse jeito, mas usando calculadora também, entendeu? Para você não perder tempo na prova e desenvolver logo. professor, Tudo bem. professor, no caso na fórmula, o senhor colocou as duas formas como resistência equivalente. No caso, a primeira forma eu tenho que colocar R4, não tem? É igual ou posso pôr resistência equivalente também? Você, na verdade, aqui, você que tem que... poderia colocar R4, você tem razão. Você tem que colocar uma fórmula que você não se perca, né? Você pode até colocar RX aqui, né? Você pode colocar o R4, que foi o que eu coloquei aqui, tá? Mas é que você tem que colocar uma forma para você não se perder, para você saber que você, na verdade, você está tirando duas resistências equivalentes, né? Você pode colocar, então, R4 da primeira vez, é uma maneira. Pode colocar R equivalente A, B, C, ou você pode colocar assim, ó, R equivalente de R1 paralelo com R2, né? Você tem que colocar de alguma maneira para você não se perder. Por exemplo, aqui a gente fez só duas associações paralelas, mas se tivesse mais aqui, resistores aqui, né? Então você tem que ter esse cuidado aí. É pertinente o que você está falando, tá? Aqui no final das contas, o R equivalente final é R equivalente a B, tá certo? Tá isso ok. aqui. Obrigado. Mas tá certo o que você falou. Você tem que colocar de uma maneira aqui que você não se perca, tá? E aqui você pode colocar o R equivalente, você pode colocar R equivalente de R1 paralelo com R2, de uma maneira. Ou pode colocar que você falou R4 ou RA, R equivalente A, né? Uma maneira assim, mas é uma marcação pessoal sua para você não se perder. Se tiver mais... Eu pergunto mais para saber o sistema do senhor, porque eu tive um professor que, se errasse isso, ele já considerava tudo errado. É só para saber mais o sistema do senhor mesmo. Obrigado. Não, aí você adopta o que você achar melhor, tá? E no final das contas, o que vai me importar é que você chegou nesse resultado aqui. Lógico, né? Fazendo passo a passo, tá? Pessoal, nada. Dúvidas aí, pessoal, com relação a isso? Não, tranquilo por enquanto. Professor. Oi. Então também que da resistência equivalente em paralelo, se a resistência for igual também, né? Porque só pegar o valor da resistência, tem para calcular a resistência equivalente em paralelo, quando as resistências são iguais, não é? Você pega o valor da resistência e divide pela quantidade de resistores? Tem. Acho que é o próximo passo aqui agora que ele vai falar. Acho que ele vai falar sobre isso aqui, ó.
Vamos na sequência aqui. O que o colega está falando aí tem essa situação também, ó. Que é esse aqui, ó, que o colega está falando, ó. Se você tiver uma associação em paralelo de vários resistores, né, N resistores de mesmo valor, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, ele está falando aqui para a gente o seguinte, que é o que o colega acabou de falar. Você tem uma associação de resistores onde tem vários resistores, só que é tudo do mesmo valor, ó. Ele está falando aqui que é o valor R0. R0, tá? É um valor qualquer. Vamos colocar aqui então, pessoal. Então, ó, esse R0 aqui, vamos considerar que é 10... Não, vou colocar da cá, senão vai complicar. R0 é igual a 100 ohms, vai. 100 ohms. Então, aqui, ó, resistor de 100 ohms, 100 ohms, 100 ohms. Tá? Eu quero saber o R equivalente desse cara aqui. Então, fazendo-se aqui as deduções matemáticas aqui, ó, pessoal, o cara chega nisso aqui, ó. Quando o valor aqui é igual, ó, você faz a somatória, você vai somar aqui, ó, vai ser a quantidade do quê? De resistores. Então, resumindo, pessoal, ó, o resistor equivalente da associação de N resistores, de vários resistores, de valor igual, que é o R0, vai ser dado por quem? Ó? É o valor do resistor dividido pelo número de resistores. Então, aqui, ó. Ah, que legal aqui, ó. Ele fez aqui, ó. Tem um exemplo aqui, eu nem precisei fazer aquilo lá. Então, perceba aqui, ó, pessoal, eu tenho uma associação série, associação paralela. Perceba que os valores do resistor são todos iguais, ó, 60, 60, 60. O que diz a fórmula aqui, ó, pessoal? Aqui, ó. Então, aqui, ó. A soma deles dividida pela quantidade. Isso. Então, eu não gosto de usar RT, tá? Eu costumo usar R equivalente. A maioria dos autores usa R equivalente. R equivalente é igual a quê? É você pegar o seu resistor, que ele chamou lá em cima de R0, dividir pelo número de resistores que tem no circuito. Então, quem que é o R0 aqui? Qual que é o valor do resistor? Ó? 60. É tudo igual? Tudo igual. Qual a quantidade de resistor que ele está utilizando? 1, 2, 3. Divide por 3. 60 dividido por 3 dá 20 ohms. Tá? Isso aqui, pessoal, é para facilitar. Se você utilizar aquela fórmula, essa aqui, ó, essa fórmula aqui, que a gente acabou de falar, se você usar desse jeito, ou utilizar desse jeito, vai dar o mesmo valor, tá? Vai dar a mesma coisa. Pode fazer aí. Oi? A soma deles aí daria 180. É o Wagner. Eu consegui achar na calculadora lá, tecla. Eu consegui fazer, viu? Ah, que bom, que bom. Que legal. Eu achei o X-1 lá. Deu certo. Obrigado. Nada. Alguém ia falar alguma coisa, pessoal? Tinha falado aí, professor, a soma deles aí não é 180, 60, 60, 60? Não. Aqui, ó. Olha o que diz a fórmula aqui, ó. Então, toda vez que você tiver o valor dos resistores forem todos iguais, que é o caso, aí você aplica essa fórmula aqui, ó. Toda vez que os resistores forem iguais, ó, ele está considerando que seja o R0,
que você faz? Você pega a quantidade de vezes, ó, e divide, ó. Então, aqui, ó, o resistor equivalente da associação de N resistores, do número de resistores que você tem, que no caso aqui é 3, você pega o valor do resistor, que é o R0, e divide pela quantidade. Tá? Então, aqui, ó. Ah, tá, entendi. Você pega aqui, qual que é o valor do resistor? Ah, é 60. Quantos tem? 1, 2, 3. 3. Aí, dá 20, tá? Correto. Se for 5, aí dividia por 5. 60 divide por 5, né, professor, no caso aí? Se fosse 5 resistores de 60, você dividiria por 5. Isso mesmo. Por 5, né? Entendi, obrigado. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tudo bem. Pessoal, vamos dar um relax de 5 seconds aí, pessoal. Vamos 10 minutinhos aí só para tomar uma água e ir no banheiro. Tá bom? É. Então, ó, pessoal, se quiser interromper a gravação, aí pode interromper, professor. Isso que eu ia falar. Perfeito. Então, estou parando a gravação, tá certo?